Pessoal, estamos ao vivo aí, você do YouTube, estamos ao vivo aqui também pelo Instagram da Comunidade Missionária Emanuel. Deixa aí seu pedido de oração no canal do YouTube, que nós iremos rezar. Você também do Instagram, deixa também seu pedido de oração sobre a realidade que você precisa, que nós iremos orar aí junto com vocês. Amém? Vamos que a batalha tá forte. Já caiu, eu não tô te vendo, mas tá bom. Eu estou aqui, ó. Não, mas tá conectado. Eu tô te vendo aqui no computador, mas no meu celular eu não vejo. Pelo Instagram tá aparecendo ali, já me deram Tem gente até do Canadá aí. O pessoal do YouTube também a transmissão tá ok também. Ok? Amém. Vamos seguindo. Posso começar? Pode ficar à vontade. Ótimo. Irmãos, a palavra de Deus que nós iremos meditar é uma palavra que nos foi dada aqui pelo nosso irmão, na inspiração aí dele, diante de uma pregação no nosso encontro de carnaval. E é uma palavra poderosa, porque ela fala da intervenção de Deus. Ela fala da ação de Deus, da intervenção de Deus sobre a realidade humana. Primeiramente, antes de nós entrar nessa palavra, nós precisamos ter a convicção de que o amor de Deus por nós, ele é tão grande, o amor de Deus por nós, ele é tão grande que ele não permite que a gente esteja da mesma forma que a gente está. Então, não importa a situação que você está aí agora, o jeito que você está aí agora, qual é o contexto de vida que você está vivendo, quais são os sofrimentos que você está enfrentando, quais são as realidades, as batalhas, as dificuldades. Enfim, independente daquilo que você vive, independente do BO que está acontecendo aí na sua vida, do problema que você está enfrentando, da situação que você vive, o amor de Deus é suficientemente bom e grande que não permite que você continue da forma como você está. Ainda que você pense, mas eu estou ok, a minha vida está ok, está tranquilo, mas mesmo assim, há algo que precisa em nós ser renovado, transformado, restaurado. E o amor de Deus, ele tem essa capacidade de perceber o que nos falta. Perceber aquilo que nos falta, perceber as ausências da nossa vida, as mortes interiores dentro de nós, e ele age. Nós vamos perceber que nem sempre é necessário a gente fazer grandes clamores. Quando a gente tem um coração aberto a Deus, uma intenção, Deus percebe. Deus percebe as realidades da nossa vida, quando nossa vida, nosso coração já é voltado para Deus. Deus percebe e ele já intervém sobre as nossas realidades, a nossa causa. Então, tendo em vista isso, o amor de Deus é grande, tão grande, que não permite que a gente esteja da mesma forma que a gente está. Eu quero, com base nisso, já falar do contexto dessa palavra. O contexto dessa palavra é uma palavra que tem muito a ver com o carisma da Comunidade Missionária Emanuel. O carisma da nossa comunidade é gerar vida. Então, o contexto de morte é um contexto onde esse carisma quer alcançar. E talvez você não entenda quando eu falo isso, um contexto de morte. O que é um contexto de morte? Não uma morte física, mas uma morte da alma, uma morte do sentimento, uma morte do sentido da vida, uma morte da vontade de viver, uma morte da alegria, uma morte do desejo de continuar, uma morte dos relacionamentos, uma morte do matrimônio, uma morte dos sonhos, uma morte dos projetos, enfim. Existem várias pessoas que estão vivas, no entanto, elas estão mortas interiormente. Apesar de estarem vivas, o seu interior ainda está morto. Apesar de estarem vivas, não há nela um desejo e uma vontade de viver. E é esse o tema dessa live de hoje. Essa proposta de uma intervenção divina sobre uma realidade humana. Vou ler com vocês o trecho da palavra que nós iremos meditar nessa noite,
E a palavra está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas 7, versículo 11 até o versículo 17. E a palavra diz o seguinte: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E, aproximando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam. Jesus disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Quase que engasgo na palavra. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos analisar o contexto dessa palavra. A palavra fala de uma viúva que estava no cortejo, o cortejo de morte, né? O funeral, né? O cortejo para sepultar o seu filho único. E analisando esse contexto, nós vamos perceber o seguinte: aquela mulher era viúva e aquele era o único filho dela. A realidade de uma mulher, quando ficava viúva naquele tempo, era uma realidade muito triste, porque a única possibilidade do sustento daquela mulher era o marido. Só que como o marido morre, quem assume a responsabilidade como um homem da casa é aquele filho. É aquele jovem, o filho único dela. E esse jovem veio a falecer novamente. Então, aquele cortejo não era simplesmente... Era também a dor da morte, a dor da perda, a dor da perda daquele filho, mas aquela mulher muda também todo o contexto da vida dela. Muda toda a realidade da vida dela, toda a esperança da vida dela está junto ali. Não se sepulta simplesmente o filho dela, se sepulta também a esperança da vida dela, se sepulta também a possibilidade de uma vida, de um contexto de vida melhor. Se sepulta junto com aquela mulher todo o contexto de vida dela. É muito mais profunda essa morte. E olha, se nós pararmos para pensar, quantos de nós vivem nessa realidade? Sepultando a própria esperança, sepultando os sonhos, sepultando os matrimônios, sepultando as possibilidades de uma vida diferente, sepultando as possibilidades de uma vida nova. Quantas pessoas estão nesse contexto de um cortejo de morte? E aquelas pessoas que acompanhavam aquela mulher, acompanhavam ali, não celebrando uma vida, mas olha só que trágico, mas ali vivenciando a realidade fúnebre. Irmãos, e se a gente for mais profundo nesse contexto, às vezes a gente está rodeado, Emanuel, de pessoas que estão ali conosco celebrando aquele cortejo de morte. E a gente acha que está cheio de pessoas num contexto social, envolvido em festas. Quantos jovens estão com várias pessoas ao redor dele, celebrando a morte dele, caminhando com ele para o sepultamento dele próprio.
entende isso? E às vezes a gente não nos dá conta de que algumas amizades, aí eu vou entrar dentro desse contexto da amizade, algumas amizades de fato não são amizades. Algumas pessoas que nos acompanham, estão junto conosco, estão como os acompanhantes daquela viúva num contexto de fúnebre, sabe? Caminhando conosco para o sepultamento. Já parou para pensar isso? Quantos caminham com você para o seu sepultamento? O que eu quero dizer isso? São pessoas que não te ajudam. E a juventude, principalmente a juventude precisa ser seletiva nas suas amizades, seletiva com os seus convívios, seletiva no seu namoro. Porque há namoros que te levam para um contexto de morte espiritual. Há amizades que te levam para um contexto de morte espiritual. Há pessoas que convivem com você que te levam para um contexto de morte espiritual. Entende? Que não te ajudam, que não te levam para perto de Deus, que não te ajudam a ser mais de Deus, que não te incentivam a buscar coisas boas. Para agora e pensa, quem são as pessoas que efetivamente faz a diferença na sua vida? Quem são as pessoas que efetivamente te ajudam a levantar, a ir para cima? Quem são as pessoas que efetivamente te ajudam, te colocam de pé quando você está caído? Quem são as pessoas efetivamente que te ouvem, te dão um bom conselho? Porque dá mau conselho, tem um monte que nos dá mau conselho. Entendeu? Às vezes nós estamos rodeados de muita gente, mas não são pessoas, entendo o que eu vou dizer, não é um discurso frio, mas não são pessoas úteis para o seu crescimento. Não são pessoas que contribuem para a sua vida. Não são pessoas que não somam em nada para a sua vida. Não soma em nada para a sua vida. Pelo contrário, se você tem um defeito ou se você tem um vício, te ajuda ainda mais a entrar naquele vício. Se você tem uma dificuldade, gente, tem pessoas que te ajudam ainda mais a ser deprimido. Já observou isso? Sabe? Você encontra aquela pessoa e aquilo que ela fala, aquilo que ela diz, aquilo que ela é, te ajuda a mais ainda a se entristecer, você fica mais triste, mais cabisbaixo, mais desanimado. Aí você fala com a pessoa assim, nossa, eu estou pensando em fazer uma comunidade, uma faculdade, e a pessoa, não faz isso não, besteira, para quê? Ir na aula todo dia, gasta muito dinheiro, e depois você nem sabe se vai trabalhar com aquelas pessoas, não te incentivam, não te colocam para cima, sabe? Questionam os seus sonhos, questionam as suas decisões o tempo todo, não te colocam para cima mesmo, não te ajuda a ser de Deus, não favorecem o seu processo de conversão, sabe? Ao invés de te chamar para um caminho bom, te chama para um outro caminho. Gente, essa turma está aí simplesmente para celebrar a sua morte espiritual, estão caminhando com vocês num cortejo fúnebre. Vocês conseguem compreender isso? Faz sentido isso? Faz sentido, Emanuel? Queria me ver uma palavra aqui em cima do que você falou, que está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 15, que fala o seguinte: Vê, eu ponho hoje diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Então, assim, o processo, eu posso falar que o processo de conversão, porque muitas das vezes a gente vai num retiro, né, igual até participei do retiro de carnaval da comunidade, lá tinha muitos jovens, né, eu vi que muitos jovens ali estava talvez sendo até o primeiro encontro, né, com Deus. Exatamente. Ter esse encontro com Deus é algo, assim, maravilhoso, né, mas, assim, a gente tem que entender que o demônio ele nunca vai desistir da gente. O demônio, lá no livro de Jó fala assim, quando o Senhor se apresenta diante de Satanás, ele pergunta para ele, o que você está fazendo? Eu ando dando umas voltas pelo mundo, procurando a quem perder. Então ele não vai desistir. E a Bíblia nos fala assim, se você começa de um processo com Deus, você tem uma conversão,
e você começa a cair, aquele demônio vai voltar 7 vezes pior. E Exatamente. o processo de cristificação da nossa vida, ele, ele é um todo. A nossa vida tem que mudar um todo. Não dá para ser de Deus eu continuar. Porque hoje não tem nenhuma música que preste. As músicas hoje, gente, é assim, até o demônio deve Todo pegar e olhar e contexto falar assim, parece que gera peraí. morte, né? Exatamente. São músicas que já é de morte. Você vai numa festa ali, você fala, pô, eu tô divertindo. Mas você vai divertir com uma música, fala assim, eu vou sair, vou pegar minha prima, e vou não sei o que lá, vou pegar de cabeça para baixo, e vou pegar sua irmã, e vou pegar sua mãe, É ah, que verdade. trair é bom, eu vou socar o chifre no asfalto, você está cantando a morte. E as pessoas não se dão conta disso, porque há uma cultura de morte que está envolvendo todo mundo o tempo todo. Uma cultura de morte, exatamente, uma cultura de morte na musicalidade, uma cultura de morte no jeito de vestir, uma cultura de morte naquilo que às vezes se ensina dentro de um contexto de universidades, uma cultura de morte nos filmes, nas novelas, na musicalidade, em todo contexto, em toda realidade. Então, parece que está até fácil morrer espiritualmente. Vai vir uma onda, né? Está vindo uma onda de morte espiritual na sociedade. O que justifica isso reflete, inclusive, na saúde das pessoas, na saúde mental das pessoas. O nível de depressão é altíssimo, os índices de suicídios são cada vez mais alarmantes. Inclusive, a psicologia deixa até de divulgar sobre a questão do suicídio. Não se fala mais dos números de suicídio. Por que não se fala mais? Porque parece que estava incentivando. Ah, se fulano teve coragem de se matar, então também eu vou. Então, hoje, no Setembro Amarelo, fala-se muito mais de uma saúde mental e não se fala mais sobre o suicídio justamente por isso, porque a onda de pessoas tirando a própria vida está crescendo assim assustadoramente, é algo crescente. Então, o contexto de morte, a cultura de morte, parece que abraça as pessoas, sabe? Abraça as pessoas. E as pessoas, estando inseridas nisso, elas passam a se comportar dessa forma. Então, as amizades também passam a não ser amizade que nos cristianiza, como você falou. São amizades que também nos matam. São relacionamentos, namoros que nos matam também. São relacionamentos que nos matam também. São cada vez mais, por exemplo, os contextos de festas que são promovidas hoje para a juventude. Gente, como que mudou as festas que hoje são promovidas pela juventude? Eu tenho 42 anos e quando eu saía com 16 ou 17 anos, as festas eram outro nível de festas. Outro nível de festa. Um pecado grande que se cometia em umas festas lá de 10, 15 anos atrás era uma coisa. Hoje o contexto das festas são festas muito mais pesadas, com drogas mais pesadas, com uma musicalidade mais pesada, sabe, com uma falta de respeito muito maior. Então, é preciso que a juventude, nós, tenha um pleno cuidado com a nossa vida, com a nossa espiritualidade, com o nosso ser, porque está cada vez mais fácil morrer, vamos dizer assim, espiritualmente. Está cada vez mais fácil deprimir. Está cada vez mais fácil perder o sentido da vida. Está cada vez mais fácil perder a vontade de viver. Está cada vez mais fácil perder o norte. Está cada vez mais fácil se deprimir. Está cada vez mais fácil entrar num contexto de ansiedade, de síndrome de pânico. Está cada vez mais fácil a pessoa morrer interiormente. Está cada vez mais fácil. Então, se
dentro dessa realidade que nos mata, amizades que nos mata, musicalidade que nos mata, um mundo com cultura que nos mata, um pensamento materialista, hedonista e ateísta, igual o pensamento marxista, que nos mata, se nós, dentro desse contexto, se nós nos afastarmos ainda mais de Deus, naturalmente eu estarei morrido espiritualmente. Não sei se existe essa palavra, Fernanda que está aí ao vivo, nem existe, criei agora, né? Neologismo. Eu estarei morto, vocês concordam? Se tudo depõe morte, se tudo ao meu redor facilmente favorece para me matar interiormente, se tudo favorece para que eu fique cada vez mais estressado, cada vez mais ansioso, cada vez mais deprimido, cada vez mais sem sentido na vida, cada vez mais sem vontade de viver, se tudo ao meu redor favorece para isso, se eu não tenho uma atenção e uma vigilância, meu irmão, naturalmente daqui a pouco você perdeu o sentido de viver. Naturalmente, daqui a pouco, você perdeu a vontade de viver. Naturalmente, você perdeu o tônus, o desejo de estar vivo, de pensar a sua vida, de querer ser de Deus. Então, é urgente nós levantarmos. É urgente nós levantarmos, como diz essa palavra. Olha só que interessante. E Jesus encontra com esse cortejo a viúva carregando o caixão do seu próprio filho. Ele encontra aquele cortejo de morte, nós refletimos sobre isso. Quem convive, quem está entrando aí agora na live no Instagram e no YouTube também, olha só, essa é a primeira grande reflexão dessa palavra. Quem convive com você favorece para que você viva e viva plenamente, ou favorece para que você esteja cada vez mais morto interiormente? Faz essa primeira reflexão. Faz essa análise aí na sua vida. Quem está ao seu lado? Seu namoro, suas amizades, o contexto, a realidade onde você está inserido, favorece para que você seja vivo, ou favorece para que você morra também, ou se entristeça também, ou perca a vontade de viver, ou não seja santo, não consiga ter ideais nobres na sua vida, com um grande ideal da nossa vida, que é o ideal de santidade. Então, é a primeira análise que nós precisamos fazer diante dessa live. E olha só, aí que está a grande graça. Deus encontra e vai nos encontrar. O amor de Deus é tão grande que ele vai ao nosso encontro. E ele encontrou com aquela viúva levando o caixão do filho dela. Ele encontrou com aquela viúva levando aquele cortejo de morte. E isso já é suficiente para mudar a história da vida das pessoas. Então, uma outra análise, antes de partir para a próxima análise, a segunda análise que nós podemos tirar desse evangelho é o seguinte: seja aberto ao encontro com Jesus Cristo. Seja aberto ao encontro com Jesus Cristo. Ah, Farney, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém te convidou para um retiro, vá nesse retiro. Se alguém te convidou para ir para um grupo de oração, vá nesse grupo de oração. Se alguém te convidou para fazer uma oração, vá nessa oração. Se alguém te enviou essa live aí agora, assista essa live. Porque tudo isso são oportunidades de encontro com aquele que pode devolver a nossa vontade de viver. Oportunidades para aquele que tem o poder de devolver a nossa vida. E quem tem poder de nos ressuscitar é o próprio Deus. Queridos, e quantos de nós estamos precisando ser ressuscitados, ser colocados de pé? Pessoas que, por exemplo, chegam agora em dezembro de 2023 com uma tristeza profunda, com uma angústia profunda, e olha para a própria vida e fala: o que eu fiz da minha vida nesse 2023? O que eu fiz da minha vida nesse 2023? Uma tristeza profunda no final de ano, como se você olhasse para a história da sua vida e você só encontrasse não realização de algo. Tristeza, decepção e frustração com a sua própria identidade.
com a biografia da sua própria vida. Então, quantos aqui estão decepcionados com a biografia que você escreveu da sua vida nesse ano de 2023? Frustrados Opa. com essa realidade, decepcionados com esse contexto e com essa realidade. Então, segunda análise, permita esse encontro com Deus, porque Deus tem poder de mudar toda a sua história. Oi? Posso só fazer uma colocação dentro dessa questão do encontro com Cristo? Porque me veio a passagem que está lá no livro do Apocalipse, que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Queria trazer uma frase até do padre Paulo Ricardo, que ele fala que a igreja, ela não tem que admitir mais pessoas, ela tem que começar a excomungar. Eu quero trazer isso para a vida das pessoas. Uma vez que você encontra com Cristo, você está excomungando tudo aquilo que está de errado. Eu quero que você traga até o contexto psicológico da coisa, né, que você é psicólogo, porque Cristo vai morar na gente, mas pensa numa casa. Você entrou numa casa, a casa está toda destruída. Você tem que reformar aquela casa. Mas não tem como você morar com a casa, com a porta caída. Você vai ter que reincidir com um tanto de coisa. E nisso vai implicar você perder amigos, você jogar roupa fora, porque tem roupa que nem essas garotas de programa têm coragem de usar algumas roupas que as mulheres estão usando. Se você quer uma nova vida em Cristo, senão você vai ficar de EJC em EJC, porque Deus ele não veio para alisar pecado, ele veio para curar. Quando você vê a viúva, quando você vê a Maria Madalena ali, vai e não peques mais. Então, assim, a igreja católica não pode ser aquela igreja que, tipo assim, eu vou nesse final de semana numa rave, aí eu já programo na minha cabeça. Um pecado assim, não, na segunda eu confesso, aí você vai virando aquele ciclo. Você não existe um arrependimento, não existe uma mudança de vida. Você tem que reincidir, jogar fora, jogar o lixo fora, reformar a sua casa, senão Jesus não vai morar na sua casa. Exatamente. E essa limpeza precisa acontecer. Se ela não acontecer, eu volto para o mesmo contexto de morte que eu estava antes. Eu volto para a mesma realidade morta que eu estava antes. Então, é necessário, após o encontro com Cristo, eu repensar algumas coisas, rever algumas coisas. E olha só que interessante, eu separei aqui uma outra análise que a gente pode fazer em cima desse evangelho, né? Primeiro é a graça do encontro, permitir um encontro. Primeiro não, segunda, né? É a graça desse encontro. E a terceira análise é a seguinte: ali estava, naquele caixão, um jovem morto. E aí, quando a gente fala dessa morte espiritual, comparando com aquela morte física também, aquele jovem não tinha capacidade de ver. Aquele jovem não tinha capacidade de falar. Aquele jovem não tinha capacidade de ouvir. Aquele jovem não tinha capacidade de cheirar. Aquele jovem não tinha capacidade de sentir. Não tinha capacidade de se locomover. E ele não tinha capacidade de pensar, porque ele estava morto. E aí, espiritualmente, quando nós estamos mortos espiritualmente, essas capacidades também morrem em nós. A capacidade de ter um olhar diferenciado sobre a vida morre. A capacidade de ter um olhar nobre sobre as coisas, ter um olhar espiritual sobre as coisas, morre. A gente fica cego também quando a gente está morto espiritualmente. A gente fica cego também espiritualmente. Eu não consigo ver nada espiritualmente. Eu não tenho olhos espirituais, eu não tenho olhos no futuro, eu não consigo enxergar um futuro para mim, entendeu? Eu mergulho também numa cegueira espiritual. A morte espiritual ocasiona também uma surdez espiritual. Eu sou incapaz de ter um ouvido aguçado para determinadas coisas. Eu não tenho a capacidade de ouvir além, entendeu? Eu não tenho a capacidade, inclusive, de ouvir Deus. Eu ouço uma palavra de Deus, mas eu não escuto. Eu ouço uma pessoa proclamar uma palavra, eu até ouço uma pregação, mas aquela pregação não entra porque o meu ouvido está fechado espiritualmente.
Eu até tenho, no sentido humano, meu ouvido escuta, mas espiritualmente eu não escuto. Por isso que Jesus falava, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Porque morreu a capacidade de ouvir, morreu a capacidade de escutar. A pessoa que está nesse contexto de morte interior, mergulhado num contexto de morte interior, de uma depressão profunda, de uma melancolia profunda, ela perde também o seu sentido, a capacidade de enxergar diferente, de ver a vida com os outros olhos, de ouvir diferente, ela perde a capacidade de sentir, sabe? Ela fica insensível para a própria realidade dela, fica insensível para os outros. Agora imagine uma pessoa dessa namorando. Ela não tem sensibilidade para o namoro. E ainda está lá, morto espiritualmente, insensível espiritualmente, está namorando. Que capacidade essa pessoa tem de amar a outra pessoa? Nenhuma. É lógico que o namoro vai dar ruim. Olha só a juventude. O que afeta esse estar morto espiritualmente? Porque morre também a sua capacidade de namorar. Você até namora. Mas não é uma relação fundadora, profunda. Uma relação sustentável, né, que eu queria dizer. Você perde essa capacidade de sentir, você perde essa capacidade de se doar ao outro, você perde a capacidade de também, perde a capacidade de se locomover. Como assim, Farna? A capacidade de locomover? Porque na vida, a vida, ela requer de nós movimento, sabe? Ela requer da gente que a gente se mova, ela requer que a gente se movimente. Eu preciso da resposta. Eu não posso ficar o tempo todo parado, sentado, sem fazer nada. Eu preciso movimentar. No meu trabalho, requer de mim um certo movimento, um movimento interior, mas também um movimento físico. Sabe? Para a construção do meu futuro, requer também de mim um certo movimento. Eu preciso ter um movimento interior de querer, de buscar, de ir atrás. Por exemplo, você, Emanuel, você se formou, você tem uma história, você tem um emprego, você tem uma carreira, mas você chegou aonde você chegou porque houve em você um movimento. Você teve que se movimentar, correr atrás, buscar os seus sonhos, querer estudar, se matricular numa faculdade, se movimentar para conseguir passar numa disciplina. Enfim, houve em você um movimento. Entendeu? E olha, ali estava um jovem morto. Não tinha nele, ele estava inerte, não tinha nele a possibilidade, a capacidade de se movimentar. E quando nós estamos mortos espiritualmente, morre também em nós essa capacidade de nos movimentar, de nos locomover, mas compreenda isso, é um locomover na construção da minha própria vida. Não locomover de ir para lá, vou ali na academia, vou ali no boteco. Não é se locomover geograficamente, mas a vida requer locomoção. Não dá para ficar parado, sabe? Não dá para deixar a vida me levar. A vida requer locomoção. Então, o morto espiritualmente, quem está morto espiritualmente, ele não consegue se locomover. Olha só quantas pessoas chegam agora em dezembro, olha para a lista das coisas que planejou no ano de 2023 e viu que ela não movimentou, que ela não locomoveu, que ela não fez nada. Há uma morte que te travou. Há uma morte em algumas áreas da sua vida que te travou. Há uma morte em algumas áreas da sua vida que impediu que você caminhasse, andasse para frente e seguisse. Precisamos considerar isso. Precisamos considerar isso. E uma outra coisa interessante é a nossa capacidade de comunicação. Ela morre também. O defunto não fala. Eu também, quando eu estou morto espiritualmente, eu experimento isso, mas em que sentido? Aí é num sentido que São Tomás de Aquino fala.
é como se a gente vivenciasse aquilo que São Tomás fala de verborreia. Já ouviu falar sobre isso? Ou também o falastrão, a verborreia, é aquela pessoa que só fala, mas fala sem pensar, só fala besteira, tudo aquilo que ela fala, sabe, muito mais depõe contra ela, prejudica ela do que favorece a vida dela. No trabalho, quando ela abre a boca, é um fracasso. Quando ela vai falar alguma coisa dentro da casa dela, ela ofende as pessoas, ela magoa as pessoas. São espécies de mortes que afetam a nossa capacidade de comunicação. O morto físico, ele não fala, mas o morto espiritual, ele fala, mas ele não comunica como precisaria comunicar. Qual é a comunicação dele? A verborreia, o falastrão, aquilo que São Tomás fala também, que ele chama de jactância. O que é o jactante? Aquele que só se infla e fala dele. É porque eu sou muito bom, que eu sou muito especial, e ele sempre tem razão. Gente, isso é pessoas mortas também espiritualmente, sabe? Então, a capacidade dele de se comunicar, ela morre também, porque eles é jactante, é um verborreia, é o falastrão. E olha só que prejuízos que a morte dá. Agora imagina, como que você acha que vai ser o diálogo do namoro e do relacionamento de uma pessoa que está morta espiritualmente? Como que vai ser esse contexto desse diálogo? Vai ser um diálogo, não vai ter diálogo. Não vai ter diálogo. Então, a morte espiritual de uma pessoa começa a produzir morte espiritual em todo o contexto onde ela está, todo o contexto onde ela vive. Toda a realidade onde ela vive começa a experimentar também a morte espiritual. O relacionamento dela começa a morrer também. Sabe? O trabalho dela começa a morrer também. O projeto para o futuro dela começa a morrer também. A casa dela começa a morrer também. Às vezes as pessoas vêm falar para mim, vai lá em casa, vocês podiam tanto ir lá em casa, orar lá em casa, para ver se melhora e tal. E a primeira pergunta que a gente fala, mas como que está a sua vida? Você está buscando Deus? Porque muito provavelmente o que se acontece nas nossas casas é reflexo daquilo que eu estou vivendo na minha própria vida. Então, se eu estou morto espiritualmente, naturalmente, o meu redor eu vou produzindo essa morte. E a mentalidade da pessoa começa a morrer também. Sabe? Aquilo que ela pensa. Já viu pessoas que só ficam com pensamentos negativos? Sabe? Pensamentos pejorativos, pensamentos negativos. E isso é fruto de uma morte também. Fruto de uma morte espiritual. É tão triste esse contexto, né? É tão triste essa realidade. Enfim, mas é isso, sabe? Acho que termina aqui a minha partilha sobre essa palavra, sabe? Sobre esse contexto dessa realidade de morte. Mas a graça é que Deus toca no caixão das nossas vidas e nos ordena a ficar de pé. Essa que é a graça, meu irmão, que nós precisamos levar para a nossa vida. Deus toca no caixão da sua vida, na realidade de morte da sua vida e fala, levanta-te, levanta-te. Então, e olha só que graça, o cortejo fúnebre, a partir do momento que encontra com Jesus Cristo, se converte, se transforma num cortejo de celebração da vida, porque o jovem fica de pé e volta a viver. Olha só, Jesus teve a capacidade, graças a Deus, de acabar com aquele velório, de acabar com aquelas lágrimas, de destruir aquela morte, de acabar com aquela desesperança. Onde havia desespero, a partir de então nasceu a esperança. Onde havia morte, a partir de então veio a vida. Por quê? Porque Jesus estava ali. Então é isso. Deus tem poder para nos levantar.
tem poder para levantar a nossa vida, Deus tem poder para mudar a realidade da nossa vida, o contexto onde que nós estamos inseridos, Deus tem poder. Amém? Não estou te ouvindo, não. É porque eu desliguei o microfone aqui, desculpa. Nossa. Uma coisa que não fala em palavras nesse evangelho, mas na hora que eu li, eu me coloquei também na figura da viúva ali. E essa viúva, eu coloco as mães, né? O poder não só das mães, mas dos pais no contexto geral. Porque eu fico imaginando muitas mães, né? E aqui deve ter mãe aqui que está na live, deve ter pai que está com o filho perdido. Que o filho sai, mas ele não sabe se volta. O filho, às vezes, sai para uma festa, ele vai em 2, 3 festas. E esses pais, às vezes, eles não conseguem, a gente pode até trazer isso até para o contexto da oração nossa, que eles não sabem se o filho vai voltar. E ele, apesar de não falar que a mãe estava rezando, mas o choro daquela mãe, o Senhor, ele conhece o coração. Por exemplo, a gente tem o exemplo de Santa Mônica. O Senhor conhece o coração de Santa Mônica, que rezou. Tem pessoas que falam que foi 20, 30, fica nesse empate, 20 a 30 anos. Aquela mulher rezou. Aquela mulher teve a graça de, antes de morrer, ver o seu filho santo. E a gente está num contexto que hoje os pais não são tão exemplo mais, os pais não rezam tanto. Os pais estão querendo dar uma de jovem, essa é a verdade. A maioria dos pais que eu conheço, tanto aquela preocupação da pessoa às vezes está com 40, 30 anos, ela está fazendo cirurgia até no cílio dos olhos aqui para parecer mais jovem. E está esquecendo de rezar para o seu filho. Por mais que o seu filho esteja perdido, Santa Faustina vai nos dizer que por mais que a alma pareça que está num estado de perdição, para Deus ele não vê as coisas dessa forma. Se eu me converti, né, eu agradeço muito as orações dos meus pais. E não só os pais têm que rezar pelos filhos, mas os filhos com os pais. Mas hoje a gente sabe que a juventude está muito perdida. E os pais têm que rezar. Os pais têm que rezar. Eu tenho até uma imagem aqui de Santa Diana, que é um exemplo de mãe, de uma mãe que se dedicou. Eu tive filho recente, né, um filho recente, eu fico vendo assim uns casais novos, assim, a pessoa acabou de casar e tipo assim, vai em todas as festas de parque de exposição. Como é que esse pessoal consegue? Deve colocar o filho assim, trancado na varanda e vai, ou senão aquela preocupação de ter que trabalhar e não cuida dos seus filhos, mas pode ter certeza, o traficante vai cuidar. O traficante vai cuidar dele, se você não cuidar. O professor lá, comunista na escola dele, vai cuidar dele também, vai perverter a cabeça dele. E você libera um celular na mão dele, lá com uns 8 anos de idade, para ele te dar sossego. Na verdade, nem é 8, né? Eu estou exagerando. Hoje ele já joga o celular na mão do menino com 3 anos. Com 1 ano. E se esse menino se perde, aí vai chamar o Farley para rezar na sua casa? Vai chamar o Farley? Olha só que interessante. Nós até vamos, sabe? Nós acreditamos que é missão. Mas você entende que, tipo assim, houve toda uma história de vida, de educação, de comportamento que ajudou a matar esse jovem. Entendeu? E aí, tipo assim, não é tão simples. Aí nós vamos chegar e a graça de Deus vai operar, com certeza vai. Mas compreende isso. Dá um trabalhão para Jesus, mas Deus tem poder. Amém. Eu não estou indo contra não, tá, gente? Eu só estou falando assim, porque às vezes muitas vezes, a gente vive uma fé espírita. A gente vive aquela fé que se não resolver aqui, eu vou na fulana ali na esquina que vai resolver meu plano. Deus não trabalha com imediatismo. Deus, ele trabalha a longo prazo. E esse a longo prazo requer doação. Hoje, no missal falava assim, né, numa das orações, eu não sei se é da coleta, que é na oração final. Nós acabamos de sair dessa missa e fomos refeitos pela Eucaristia. A cada Eucaristia, eu sou refeito. Mas não adianta nada eu sair da missa agora
ir para uma festa que vai ter bebida, vai ter droga. Ah, não, mas eu não estou usando, eu estou ali só. Não, mas você não é lugar. O seu anjo da guarda fica te esperando na porta, porque ali não é lugar para você. Não é para lugar para você, cristão. Eu sei que o que eu estou falando aqui talvez é até muito pesado, porque tem gente que está no início de caminhada, mas a gente não tem tempo mais. A gente está nos tempos finais e a gente precisa de ser bem claro. Porque o Senhor foi ao encontro daquela mãe porque via que aquele filho era tudo para ela. E talvez tem mães que também hoje é isso, a mãe, um pai, que a vida é aquele filho, mas eles ficam pensando a hora que vai chegar e falar assim, o seu filho, ele foi morto por um traficante, ou ele bateu o carro. E esse encontro, porque a gente não consegue ir em 3 festas diferentes. Eu já fiz isso. Às vezes eu saía, eu ia para 1, 2, 3 festas no mesmo dia. E eu nem sabia como é que eu chegava em casa. Como eu consegui, eu não sei. Mas eu sei que a graça de Deus me sustentou. E sustentou vários de vocês. Mas a gente não pode abusar. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente coloca dificuldade, a graça está na nossa porta. A gente tem missa, por exemplo. Em Congonhas eu sei que tem missa diariamente. Você vai ter que se esforçar às vezes. Você vai ter que levantar num horário mais cedo, mas você tem a graça de receber Jesus Cristo todos os dias. Mas não é o fato só de receber por receber. Eu tenho que me fazer por merecer. Ah, eu vivo um namoro, tico-tico no fubá, eu durmo com meu namorado. Ah, eu faço sexo com meu namorado. Então, beleza, você e seu namorado, se você falecer numa relação sexual dessa, você está indo para o inferno. Ah, não, mas você está sendo radical demais. Não, se eu não falar a verdade para vocês, quem que vai falar? Eu vou falar, não, não tem nada a ver, não. O importante é o amor, o importante é o amor. Não brinca com Deus, não é palhaço, gente. Não é palhaço. E é E se eu me interessante, tipo coloco ao assim, caminho de Deus, eu tenho que me esforçar. É igual um emprego. Se você quer ser, você citou até a questão de emprego, e se eu quero ficar naquela empresa, essa empresa, a empresa de Jesus Cristo da salvação, eu tenho que fazer por merecer. Eu não posso, tipo assim, não, eu trabalho 2 dias na semana bem, um eu falto, o outro eu coloco atestado, enfim. Acabei falando demais, mas pode concluir, irmão, desculpa. não, não falou não. Você falava uma coisa e as pessoas perdem um pouco algumas noções. Por exemplo, a porta, ela sempre continuou estreita. Entendeu? Uma vez eu vi a Maria Francisca, da comunidade Oasis, falando, né? Perguntava assim, quem é que alargou a porta? Não foi Jesus. Então, tipo assim, para nós alcançarmos qualquer coisa na nossa vida que seja nobre, qualquer coisa na nossa vida que seja nobre, e quando eu falo de nobreza, eu estou falando de algo que aponta para a finalidade última da nossa vida. A finalidade última da nossa vida é o nosso morrer e encontrar com Deus. É o fim de todo mundo. Ninguém escapa a esse destino. Ninguém escapa a esse destino. Então, a nobreza maior, última da nossa vida. Então, para conseguirmos qualquer coisa nobre na nossa vida, independente da área que for, é necessário um estreitamento de escolhas, de decisão. A porta é estreita para tudo, para tudo, para tudo, tudo, tudo. Se eu quero, por exemplo, construir um casamento sólido, tem que ter um estreitamento de decisões, de comportamento. Se eu quero, por exemplo, malhar e ter o meu corpo saudável, tem que ter um estreitamento de escolhas, de decisões, de comportamento. Se eu quero, por exemplo, nós que somos pais, ter filhos bem educados e tudo mais, com ideais nobres na vida, eu como pai, tenho que estreitar algumas coisas. Então, para tudo que é nobre que você for buscar na sua vida, implica sacrificar coisas. Não tem como você ter nobreza na vida, nobreza no seu casamento, nobreza na sua família, nobreza no seu trabalho, nobreza no cuidado da sua própria vida, com seu corpo saudável, nobreza nas suas relações com seus amigos.
tudo que é nobre implica sacrifício, implica porta estreita, implica renúncia de algo. Só que as pessoas querem viver, por exemplo, de uma forma extremamente prazerosa, mergulhada numa cultura de hedonismo, de prazer, e ainda assim quer ter grandes coisas. Como? Nunca, nunca vai ter. Nunca vai ter. É impossível ter. Não tem como ter. Por exemplo, se são baixas as músicas que você ouve, serão baixos também os seus ideais. Se são baixas as pessoas com quem você anda, serão baixos também os seus projetos, os seus futuros. Se são baixas as suas escolhas, não tem como será baixas também tudo aquilo que acontecer na sua vida. Se são baixas as pessoas com quem você namora, vai ser baixa também a construção da sua família. Então, para ser nobre, precisa escolhas nobres, e as escolhas nobres precisam de sacrifícios. Não tem como isso. Isso não é simples, não é somente cristão, isso é antropológico, isso é fato da vida, entendeu? Lógico que é o cristianismo que ilumina tudo isso. É o cristianismo, Jesus ilumina tudo isso. Mas ouça isso, para você ter nobreza na sua vida, em todas as áreas. Ah, você está tendo aí um namoro ferrado, medíocre, complicado. Alguma coisa não nobre você escolheu. E tenha coragem também de terminar essa praga desse namoro. Tenha coragem de pôr um fim naquilo que não é nobre na sua vida. Naquilo que não te faz crescer, aquilo que não te refina como pessoa, como ser humano. E aí, passa um tempo, as pessoas estão só fazendo escolhas baixas. Aí, sai por aí bebendo igual um gambá. Não é proibido você beber, mas você tem que ter domínio e controle sobre isso. A pessoa sai por aí usando drogas, sai por aí bebendo, ficando com pessoas que não são confiáveis, sabe? Vivendo em baladinhas, em festinhas que não te ajudam. E ainda, naturalmente, a construção do seu futuro vai estar comprometida. A construção do seu futuro vai estar comprometida. Não tem como eu plantar laranja e querer colher banana. Eu só colho aquilo que eu planto. Ah, a menina vai, fica com um cara e de repente ela já fica com outro e não é fiel àquele e já está conversando no WhatsApp com o outro com um tartinho e está ali com mais 2 ou 3 crush, rateando com eles. Gente, que nobreza de relacionamento essa pessoa espera? Não tem como. Provavelmente no futuro ela vai dizer, nenhum homem me valoriza, mas é claro que não valoriza. E nem vai valorizar. Não tem como valorizar. Não tem como. É isto. É sobre isso. E não está tudo bem. Então, Fábio, eu só vou fazer mais 2 comentários. Eu queria pedir para você fazer um momento de oração, só para a gente finalizar esse momento. Quando você fala a questão da bebida, né? Sinceramente, eu sou totalmente contra. Eu sei que você não está fazendo nenhuma defesa, não, sabe? Mas assim, eu não conheço ninguém que sabe beber, sabe? Porque a maioria das pessoas, até o Eudes fala isso, e é verdade, né? Quem bebe socialmente, ele bebe socialmente, porque ninguém sabe. Eu, tipo assim, acho que de 100%, 90% a 95% não sabe beber. Então, a primeira coisa que eu te aconselho, se você quer começar uma vida nova, larga a bebida, porque bebida é droga e é droga pesada. Só que eles não vão falar isso, porque é uma droga liberada. E assim, de tudo que eu bebi, eu posso garantir que a droga mais pesada que pode existir é a bebida. E outra coisa, esse propósito de mudança, gente. A gente, se está todo mundo falando que um adendo aí sobre essa questão da bebida. Por que ninguém sabe beber? Porque falta nas pessoas aquilo que São Tomás ensina, a virtude da temperança, a virtude da sobriedade. Só consegue beber bem quem tem essa virtude, quem tem a capacidade de ser temperante. Então, se não tem a virtude da temperança, não tem a capacidade de beber.
A bebida vai ser o seu Deus ali, vai te dominar. Então, exerça essa virtude. Exerça essa virtude. Busca essa capacidade de ser temperante. O interessante é que a temperança, ela é a virtude que regula essa capacidade de se relacionar com a bebida, que aí debaixo da temperança tem a virtude que relaciona com a bebida, é a virtude da sobriedade. Vai nos ensinar São Tomás de Aquino, que a sobriedade é a capacidade de ser sóbrio, de saber beber. Ninguém, de fato, como o Emmanuel falou, ninguém está sabendo. E aí a temperança também, ela regula a capacidade de se relacionar com o alimento, a gula. É a virtude que vence o pecado da gula. E aí, por incrível que pareça, é também a temperança, brota da temperança a capacidade de viver a castidade. Então, uma pessoa que bebe, come igual um javali, ele não dá conta de ser casto. Uma coisa vai puxando a outra, sabe? Porque tudo é uma virtude só. A pessoa que é temperante, que consegue se alimentar bem e consegue ter sobriedade no relacionamento com a bebida, ele consegue ser casto. Agora, quem não consegue... Então, se você não tem essa virtude, é o conselho do Emmanuel. Corta. E esse cortar, você falou até uma palavra boa, que eu já ia até falar, cortar na carne, a gente está no tempo, porque assim, dezembro é o mês do excesso, né? Mas é um mês de penitência na igreja, talvez esse é muito pouco dito, mas é um mês que a gente vai passando um tempo do advento, né? A gente está falando ali de acontecimentos finais, gente. E isso pode parecer que é uma realidade que não é tão próxima, mas ela está próxima sim. Então, esse cortar na carne, a gente tem que buscar uma nova vida. Não tem como ter uma vida nova fazendo as mesmas coisas. Eu tenho que buscar ser diferente. E assim, se não tem ninguém te criticando, te falando, se você não está gerando incômodo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada com você. Se você se encontrou com Cristo e todo mundo está te tratando maravilhosamente bem, algo de errado tem com você. Então, eu revejo até esse encontro com Cristo, porque as pessoas que têm esse encontro com Deus, realmente, elas geram incômodo. E o mundo você vai começar a ter gente da sua família falando na sua cabeça, e você tem que resistir. Como a gente vai resistir? Com o sacramento, né? Queria que você fizesse um momento de oração para a gente finalizar esse momento, Fábio, né? Para a gente pedir por essa juventude, não só pela juventude, mas também pelos pais desses jovens, né, que têm um papel que eles não têm que eximir. Filho não é só colocar no mundo. Mulheres, sejam mulheres de Deus, não mulheres... existe um grande ódio de Satanás contra as mulheres, né? Porém, ódio entre ti e a tua descendência. A mulher é muito atacada nesses tempos, e ela não percebe isso. Como Satanás tem feito horrores com as mulheres. Não só com o homem também, mas em especial com a mulher, né? Então, vamos pedir nesse momento, vamos, né, fazer esse momento de oração, pedindo por tudo que a gente falou, para a gente finalizar esse momento aí, Fábio. E eu gostaria de rezar justamente pedindo que Deus possa, nesse momento, tocar as realidades da nossa vida. As realidades da nossa vida que estão mortas. Pessoas mortas e incapazes de ver, incapazes de entender o futuro. Pessoas mortas que não têm mais vontade de viver, que perderam o sentido de viver. Sabe, casamentos, matrimônios mortos, jovens que não têm vontade de sair de casa, que não têm vontade de viver. Então, assim como Jesus tocou aquela esquife e levantou aquele jovem que estava morto, da mesma forma que Deus possa alcançar toda a realidade dessas pessoas que estão acompanhando essa live, que viram essa live, que verão essa live, para que eles possam ter essa graça desse encontro com Deus. Todo sentimento de angústia, de tristeza profunda, todo sentimento
de vontade de tirar a própria vida. Quantas pessoas desistindo da sua própria vida, desistindo de viver, sem desejo de continuar, sem desejo de planejar. Pessoas desanimadas com o próximo ano que vai vir, com 2024, pensando o que vai ser mais um ano, quanta dificuldade, quanta tristeza. Pessoas completamente desanimadas com o próximo ano. Por quê? Porque não tem mais desejo de planejar. Quantas coisas deram erradas, quantas frustrações aconteceram em 2023. Então, que Deus possa alcançar a realidade da sua vida. Que o Deus Todo-Poderoso, que conhece cada coração, que conhece cada realidade, que conhece cada vida, que conhece cada contexto, que conhece cada lar, que conhece cada sentimento, cada pensamento, cada desejo, cada movimento sentimental que está agora dentro de você, que Ele possa te colocar de pé, meu querido. Que Ele possa te colocar de pé, que Ele possa te levantar, que Ele possa trazer um novo sentido para a sua vida, que Ele possa trazer esperança para você. Esperança, esperança, esperança não em pessoas, não no próximo ano, mas esperança de uma ação divina sobre a sua vida, de uma intervenção divina sobre o contexto da sua vida. E aonde Deus age, aonde Deus toca, aonde Deus encontra, toda a realidade se transforma e se muda. A palavra de Deus em Coríntios diz isso: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz uma nova realidade. Então, nessa oração, quero orar para que tudo na sua vida se faça uma nova realidade. Uma nova realidade no seu trabalho, uma nova realidade na sua casa, uma nova realidade no seu coração, uma nova realidade na sua espiritualidade, uma nova realidade nos seus projetos. Que tudo se faça novo em Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio, no momento que você ia rezando, me vinha uma cruz escura, assim, mas aquela começava... parecia até essas imagens que tem dos profetas, que tem, como fosse em pedra-sabão mesmo, que ela começava a clarear. Então, esse me vem assim forte, tipo assim, esse Jesus que aparece na sua vida, mas você vai lá e envolta ele de trevas de novo. Não que as trevas sobrepõem sobre a luz jamais, mas assim, Jesus quer uma chance para entrar na sua vida, mas você fica nesse altos e baixos. Deus hoje te convida, até o título que está nessa live, a ter coragem de romper com o mundo, de ser o oposto do que o mundo é. A gente não veio para agradar o mundo, minha gente. Não veio. Não veio. Você não veio para fazer sucesso na sua página do Instagram, você não veio para ser influência. Você veio para influenciar as pessoas para ser de Deus. Com uma vida, igual o Parney falou, uma vida de entrega, uma vida da porta estreita. E para que isso você perca amizades, não tem problema. Mas o que importa é que você seja de Deus realmente, não de Deus de propaganda, andando com camisa de santa, andando com o símbolo da comunidade, não que não possa andar, tá, gente? Mas é viver, é estar disposto a pagar o preço. Ser católico, ser cristão, é ter uma vida comprovada na prática. Não é a vida de amostragem, olha, eu sou da Colo de Deus, olha, eu sou da comunidade Emanuel. Olha, eu sou de Deus realmente, eu tenho uma vida comprovada de Deus. E isso não vai ser você que vai falar. Vai ser as próprias pessoas. São Francisco de Assis, quando ele caminhava em silêncio. Aí eles perguntaram, mas você não vai falar nada? A vida dele falava pelos atos, não por palavras. Né? Que eu acho que isso fica muito forte, que você tenha coragem de fazer o que necessário for para ser de Deus. Vai custar, vai demorar, mas vai valer muito a pena. Amém. Amém, irmão? Amém. Muito obrigado, Emanuel, pela oportunidade. Eu que agradeço. Vai estar aqui com É você. a primeira vez que você está aqui, com você. Hã? Eu acho que é a primeira vez que você está com a gente aqui, né? Porque a outra vez foi a questão eu já fiz na pandemia. Na pandemia a gente já fez. Ah, teve uma, acho que teve uma. Eu que agradeço você aceitar o convite e que
essa semente caia no coração, né? Não é uma live para mim, por farra, é uma live para as pessoas. Aqui tem muito jovem. E hoje vocês tiveram a oportunidade, não é mais uma live, gente. É mais uma chance, mais uma oportunidade que Deus está tendo, assim como o Paulo, né, teve aquela oportunidade de cair as escamas dos olhos. Vai ser difícil, mas coragem. Deus é contigo. Amém? Eu Amém. convido as pessoas que estiveram aqui hoje, da comunidade, a seguir o nosso canal, e as pessoas que hoje também estão conhecendo o FAR, né, a comunidade Emanuel, através da nossa página, seguir o Instagram, se inscrever lá no YouTube. E eu queria finalizar com uma Ave Maria, rezando pela sua vida, pela sua missão, pela sua comunidade, por todas as pessoas que estiveram aqui, agradecer o tempo, né, no tempo dispensado para Deus nunca é um tempo perdido, eu tenho certeza que vocês vão sair mais forte, mas continua a caminhada amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. louvado e adorado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria, salve José, São Miguel Arcanjo, Beato Carla Cutz. E até a próxima, irmão. Deus Até a abençoe próxima. Deus fortemente. abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.